Boa noite. Hoje vamos entender mais sobre as possíveis alterações no Código Eleitoral com o professor e advogado eleitoralista Daniel Monteiro e o secretário nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial esteve em Mossoró para acompanhar caso de quilombola agredido. O cenário político está no ar. Começando o nosso programa nesta sexta-feira, o sextou aí para muita gente. Hoje, sozinha aqui no estúdio, conto com a sua participação. Vem regra nova aí sobre eleições. E se você quer entender um pouquinho mais, participa do nosso programa, manda pergunta, vamos tentar esclarecer. É muito assunto, é muita alteração, então você manda logo sua mensagem para a gente conversar aqui com o professor e advogado Daniel Monteiro, que está conectado comigo, e vamos tratar aí das principais alterações no Código Eleitoral que foi aprovado na Câmara dos Deputados, agora segue para o Senado. Participe através das nossas redes sociais, Twitter, @CenaPolíticoTCM, facebook.com/CenárioPolíticoTCM, tem também o WhatsApp, 88028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. E o titular da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial esteve em Mossoró hoje. Ele está no estado desde ontem e acompanhou o caso do quilombola agredido na cidade de Porto Alegre, alto oeste do Rio Grande do Norte. O caso aconteceu no último sábado na cidade de Porto Alegre, quando um rapaz quilombola foi agredido por um comerciante local. As imagens gravadas por testemunhas mostram a vítima imóvel, amarrada, pés e mãos e sofrendo violência. Esse caso ganhou tanta repercussão até do governo do estado, que pediu agilidade e também uma investigação rigorosa sobre a situação. Na última quinta-feira, o titular da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, o secretário Paulo Roberto, em visita ao estado do Rio Grande do Norte, esteve pessoalmente tratando sobre este assunto. Nós viemos trazer o nosso repúdio, a nossa indignação contra esta violência descabida e injustificada. E o segundo foi verificar como está dando o processo, como está andando o processo dos encaminhamentos feitos pelo poder público, pela Prefeitura, pela Secretaria de Assistência Social, pela Delegacia de Polícia. Estivemos então com essas autoridades. E também do lado da investigação, da ação penal, o delegado de polícia, do inquérito, o delegado de polícia também está conduzindo, já ouviu bastante pessoas e nos deu a garantia de que envidará todos os esforços para chegar num resultado e dar uma resposta efetiva para a sociedade. Aproveitamos para saber sobre as políticas de igualdade racial e de como a Secretaria Nacional trabalha em prol dessa realidade. São pessoas que têm demandas específicas e o que nós trabalhamos, o nosso foco é trabalhar exatamente a autonomia dessas pessoas, né? E não só o assistencialismo. O assistencialismo numa eventualidade. Nós tivemos no ano passado um trabalho muito focado em segurança alimentar. Buscamos sempre isso, de trazer qualificação, para que as pessoas consigam deixar o assistencialismo e começarem a andar com as próprias pernas. Tá aí. Esse caso realmente um caso extremamente sério, importante. Então, uma boa atitude da Secretaria do Governo Federal em acompanhar de perto este caso aqui em Mossoró. Vamos agora conversar sobre eleições, não necessariamente as eleições de 2022, porque talvez o texto não valha para as próximas eleições, mas vem uma série de mudanças significativas no Código Eleitoral, pelo menos pelo que foi aprovado lá na Câmara dos Deputados na madrugada desta quinta-feira, na aprovação deste projeto de lei complementar 112 de 2021. O projeto consolida aí no texto a legislação eleitoral e temas de resoluções do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Acontece no ano anterior aí das eleições, a cada 2 anos,
esta revisão e alterações no Código Eleitoral. O texto seguiu para o Senado, mas parece que sem consenso lá no Senado, o texto não deve ser aprovado a tempo para as eleições de 2022. E a gente conversa sobre este fato, este texto, estes pontos específicos agora com o professor e advogado eleitoralista Daniel Monteiro, que está conectado comigo diretamente de Natal. Boa noite, professor. Muito obrigada pela entrevista já de antemão. E sobre esse texto, muitos destaques vêm sendo dados pela imprensa em muitos pontos. Na opinião do senhor, qual o principal ponto, qual a principal alteração? Tem como classificar alguma como principal? Boa noite, Carol. Escuta bem? Sim, estou ouvindo. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Uma alegria estar de volta ao programa Cenário Político e, sem dúvida nenhuma, muitas novidades, né, típicas da demanda eleitoral, né, das vésperas da eleição. Carol, eu diria que são tantas as propostas de alteração que fica difícil dizer qual ou quais as principais alterações, mas dá para a gente sugerir algumas, né, algumas mais polêmicas, como, por exemplo, a questão que envolve uma espécie de quarentena para magistrados, membros do Ministério Público, policiais. É uma quarentena de 4 anos, tem gerado aí muitos debates, tem soado para alguns críticos como algo oportunista, né? Tendo ali, inclusive, o pano de fundo, a figura inicialmente a figura do ex-ministro Sérgio Moro, projeto inicial que já valeria, inclusive, para as eleições de 2022, mas foi flexibilizado para as eleições de 2026. Mas foi aprovado, sem dúvida nenhuma, essa é um ponto que gera muita discussão, né, porque limita diversas categorias a participarem, ainda que não seja para a próxima eleição, mas para um futuro breve. Além disso, nós temos questões de fidelidade partidária, questões de inelegibilidade, são outros impedimentos também, mas eu diria que, de uma maneira geral, a razão de ser deste novo Código Eleitoral tem até uma perspectiva muito boa, né? Uma proposição muito boa, que é condensar, que é resumir, organizar, facilitar todo um conjunto de normas eleitorais que eram espalhadas, né, em leis específicas, né, que muitas vezes tinham que ser interpretadas, haviam contradições entre si. Então, de fato, havia uma dificuldade dos operadores do direito em trabalhar com uma legislação muito fragmentada, né, multissetorial, e que, como você mesmo disse aí, com frequência, um ano antes da eleição, mudava, né? Então, nós temos aí esse esforço do novo Código Eleitoral. Eu diria que a principal mudança, o principal objetivo e vantagem é tentar sistematizar todas essas normas em uma única regra, um único código, facilitando, unificando e, em princípio, melhorando essa área que é a regulamentação do direito eleitoral e das eleições. Professor, esse texto deve ter uma resistência maior no Senado, da forma como ele foi aprovado na Câmara? Ele há indicativo de alterações em alguns itens por parte dos senadores? Uma coisa que tem que se dizer e lembrar aos nossos telespectadores é a pressa, né? Existe aí uma pressa, para você mesmo ter ideia. Foi aprovado aí num regime de intenso esforço na Câmara dos Deputados na quarta-feira, entrando pela madrugada da quinta-feira, para que rapidamente fosse enviado para o Senado, e já agora está no Senado o projeto de lei complementar, e o Senado teria ali quase que 2 semanas, uma média de 2 semanas, porque o tempo limite para que as regras que forem aprovadas neste projeto já sejam aplicadas para a eleição de 2022 a data 2 de outubro, né? Então, o esforço que se tenta fazer por parte do Senado e que foi feito pela Câmara para que essas regras sejam aprovadas até antes do dia 2 de outubro agora de 2021. Isso porque a Constituição Federal, no seu artigo 16, prevê que toda alteração nas regras do jogo eleitoral, ou seja, para que elas possam ser aplicadas na eleição seguinte, devem ser alteradas, publicadas e sancionadas 1 ano antes da eleição, o princípio da anualidade. Então, daí porque essa pressa pela Câmara, o que
Evidentemente, nós vamos acompanhar a partir das próximas 2 semanas como o Senado vai se comportar, mas sim, já existem críticas, né? O próprio Senado é uma casa chamada Casa Alta, né? Onde representa os estados e, via de regra, políticos com mais experiência e tendem a certamente retardar ou bloquear ou impedir determinados pontos desse mega projeto. Afinal de contas, são muitos artigos que foram aprovados, é um código inteiro, né? Não é uma lei específica, não é um tema específico, há ali uma lista de diversos temas, né? De A a Z, se é que se pode colocar assim, e que certamente em pouco tempo não seria possível, pelo menos, analisar todas essas alterações com a serenidade que geralmente o Senado avalia. Dizer qual ou quais pontos podem ou não ser aprovados, eu diria que seria mais um exercício assim de a tentativa de adivinhação. Mas, sem dúvida nenhuma, esses temas mais polêmicos, como eu citei, né, do impedimento às candidaturas de determinadas categorias, vão ganhar destaque. Já existem alguns senadores apontando críticas nesse sentido, mas, por outro lado, eu penso que algumas normas que são, vamos dizer, benéficas ou triviais ou que não impactam de forma tão polêmicas, essas podem sim ser facilmente aprovadas. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco nós voltamos com o cenário político, com o tema mudanças no Código Eleitoral. Daqui a pouco a gente volta.